Deputado, bom, a gente já teve Lewandowski falando sobre isso, Lula falando sobre a judicialização da questão das saidinhas, levar isso para o STF como uma medida inconstitucional, e sobre essa manutenção do veto do Jair Bolsonaro, né, que impediu essa tipificação do crime de comunicação enganosa em massa. A gente já tem aí essas ameaças todas. A gente já tem, por exemplo, o STF de olho nessa pauta há muito tempo, inclusive pressionando o Legislativo para que aprove, senão o próprio Supremo aprovaria algo nessa linha aí do PL da censura. E temos o TSE já, né, com seu aparato preparado, com as suas resoluções que vão estar em vigor nas próximas eleições municipais. Então, de que maneira o Congresso e a Câmara dos Deputados, em especial, pode agir para que a gente não tenha, mais uma vez, uma interferência no Legislativo, deputado? Lacombe, o Congresso, ele parece ter sido uma semana de vitórias. Nem sempre a gente vai conseguir, apenas o Congresso, levar adiante todas essas questões, né, de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, dentre outras. O que eu falo, e aí não é só para o Congresso, mas também para outros políticos que eu tenho contato, dentro do Executivo Estadual, do Executivo Municipal, Assembleias Legislativas, é que pouco importa se amanhã, por exemplo, o STF vai fazer alguma bizarrice jurídica relativa à liberdade de expressão. Se eles vão querer, por exemplo, regulamentar a mídia, seja lá qual teoria eles vão utilizar para fazer isso daí. O que não pode é esse desgaste ficar no nosso colo. Eu não posso, enquanto deputado, dizer o seguinte: eu não vou votar aqui para manter o veto 46 do presidente Bolsonaro e garantir a liberdade de expressão, porque amanhã o STF vai derrubar isso, enfim, e vai atropelar o Congresso mais uma vez. Se nós não tivermos uma postura atuante, nós nunca saberíamos, né, se não tivéssemos, nós nunca saberíamos que existe esse problema dentro da Suprema Corte. Se hoje nós estamos botando em pauta a questão de impeachment de ministro do STF, é porque já está claro para a população que o mal está vindo dali, que tem sido uma ferramenta contra o legislativo, um abuso. E aí você não precisa ser um grande entendedor do sistema constitucional, de freios e contrapesos, mutação constitucional e etc., para você ser um cidadão comum e entender todo esse problema. Então, isso daí posto, eu digo que se não fosse, né, a aprovação, na verdade, a manutenção desse veto 46 do presidente Bolsonaro, eu, por exemplo, estaria certamente com receio ou talvez até impedido de fazer comentários sobre determinados assuntos, já que hoje eu sou investigado dentro do STF por ter compartilhado, vejam vocês, uma matéria da Folha de São Paulo que criticava o governo Lula, que demorou 4 dias para enviar a Força Nacional para o Rio Grande do Sul. Diga-se de passagem, né? A iniciativa dessa denúncia partiu de ninguém menos do que o ministro de comunicação do Lula, que é o Paulo Pimenta, também conhecido como Montanha na lista do Odebrecht, consta até hoje no site do G1. E o ministro Lewandowski colocou adiante, né, a denúncia, o STF a aceitou, e aqui eu trago mais uma boa novidade. É que esse processo relativo a, entre aspas, a falsa acusação de fake news contra mim, que na verdade era verdade news, né? Esse processo ele foi distribuído. Pela primeira vez, o Alexandre de Moraes ele não avocou para si essa competência nesse tipo de matéria. A relatora agora é a ministra Carmen Lúcia. Né? Então vejam só, se tivéssemos a derrubada do veto 46 do presidente Jair Bolsonaro, qual seria a minha situação hoje em dia? O Paulo Pimenta estaria batendo no peito e falando: eu só estou cumprindo a lei. E talvez a ministra Carmen Lúcia viesse a me condenar de maneira injusta, dizendo: eu estou seguindo a lei. Porque a gente sabe que, no final das contas, já pouco importa o mérito do que é verdade e o que é mentira. Os poderosos de Brasília estão colocando goela abaixo das pessoas o que eles bem entendem. Finalizando, basta você reparar qual foi o tema prioritário traçado pelas mídias sociais do governo, pelo secretário de comunicação e até pela mais alta autoridade do país, que é um presidente descondenado como Lula. A prioridade deles foi falar que o problema da enchente no Rio Grande do Sul eram as fake news, e o segundo problema era a falsa narrativa de civil salva civil, como se houvesse uma concorrência entre servidores públicos e voluntários.
eu vejo como muito positivo, né, o povo gaúcho, o povo de Santa Catarina e vários outros que voluntariamente se lançaram naquelas águas, alguns inclusive morreram, pescadores com seus barquinhos nos resgates. Eu acho isso muito positivo, mas a assessoria informal de comunicação desse governo, que eu não preciso falar, vocês sabem quem é, colocou essa pauta adiante. Então, importantíssimo, concordo com a Ana Paula Henkel, eu acho que está na base. Se nós não pudermos criticar os erros de um governo, aí a gente está fadado a ter esse governo pelo resto da vida. E deixa eu agradecer. Diga, Ana, claro. Posso aproveitar que o Eduardo está com a gente hoje, fazer uma pergunta para ele, né? Convidado para comentar, mas aqui também a gente abusa e faz pergunta, faz entrevista também. Deputado, estávamos falando da liberdade de expressão, né? Houve, né, uma pressão muito grande nas redes sociais. Assim que o PL 8889, o da Globo, entrou na pauta na calada da noite, as redes sociais imediatamente, né, tocaram o alarme. No outro dia, a mesma coisa. Como são os bastidores ali no Congresso, ali na Câmara, em relação à pressão das redes sociais? Porque é importante o povo saber se a pressão realmente é comentada ali. Não, olha, as redes sociais estão falando sobre isso. Os parlamentares conversam, Eduardo, sobre essa pressão, sobre o que está acontecendo nas redes sociais? Com certeza, Ana Paula. Se não fosse, né, uma preocupação dos políticos, eles colocariam esses projetos para aprovar à luz do dia. E você falou muito bem, principalmente o projeto 88 e 89, que a gente apelidou de projeto da Globo Lixo, porque iria taxar várias plataformas, à exceção da Globoplay. Esse projeto foi assim no mesmo dia. Para vocês terem uma noção, eu sou deputado federal, eu tenho a minha assessoria, tá? Inclusive é graças à minha assessoria que eu apresentei as emendas contra invasão, aborto e mudança de sexo, que eu vou comentar provavelmente mais adiante. Mas ainda com a minha assessoria, estão vendo um vídeo do deputado Gustavo Gaia. E aí, ao ver esse vídeo, liguei para um, liguei para outro, confirmei, etc., e entramos em campo. E dentro do Congresso, quando vocês veem o Congresso ali, o plenário cheio, e tenho que falar para vocês que muitas das vezes, né, não é necessário o plenário estar cheio, porque após a pandemia virou rotina você apenas marcar presença no plenário e poder votar através do seu celular, do sistema Infoleg, mas o plenário cheio, e as pessoas comentam isso. Ora, a gente já viu aqui, né, líder partidário, como por exemplo o líder do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, reclamando, né, das críticas que ele vem sofrendo na rede social, e aí, normalmente, adjetivos como ataques, milícia digital e etc. Mas são críticas de pessoas populares. Ninguém quer ver o 2630 ou 8889 aprovado e não poder ter a liberdade de comentar o que bem entender na internet. E eu lembro, o que existe hoje para o mundo de fato, que são os crimes contra a honra, né, calúnia, injúria e difamação, ele é perfeitamente aplicado. Seja se você faça o uso dessas palavras ofensivas numa praça pública, numa carta ou na rede social. Então não precisa de lei nova para você conseguir alcançar na rede social e responsabilizar uma pessoa se ela realmente te atacar. A gente às vezes move processos contra, né, quando a gente acha que vale a pena, contra outras pessoas notórias nesse sentido. Então, finalizando, Ana Paula, é muito comentado. As pessoas que estão nos assistindo podem ter certeza. Aquele seu post que tem 10 curtidas, que tem 2 compartilhamentos, né? Qualquer iniciativa dessa ajuda na pressão lá em Brasília e vira comentário. Se não fossem vocês, eu não tenho sombra de dúvida que eu, Gustavo Gayer, Nicola, Júlia Zanata, Carol Detoni, não seríamos páreo para todo esse sistema. Muito obrigado a vocês, internautas. Não existe crime de opinião, né? Crítica não é ataque, né? Negócio de milícia digital, pelo amor de Deus, ninguém merece, e a turma que acompanha o 4x4 todo domingo sabe disso. E, deputado, eu recebo às vezes aqui umas informações sobre as doações por Pix que mantém o 4x4 no ar. A gente quase não conseguiu viabilizar essa 4ª temporada, mas estamos aqui firmes e fortes. E os valores mais corriqueiros em doação são R$ 22,00, R$ 22,22, já vi R$ 222,22. A turma gosta do 22, o pessoal que acompanha o 4x4. Muito obrigado a todos vocês que contribuem com a produção. Você viu lá as doações do Trump?
Eu não vi. Também foi muito, né? Nós vamos falar disso. Só para abrir um parênteses aqui, de 30 segundos. Perdão, então, mais para frente vai ficar. Desculpa lá, como estou interferindo na pauta. Mas já pode puxar meu pode puxar, depois a gente volta, não tem problema nenhum. Papo, Eduardo. Pode trazer os 50 milhões aí em mais de 24 horas. Já chegou a isso? Eu estava desatualizado. Já passou, foi nas 48. Eu vi uma entrevista do filho do Trump, o Eric Trump, falando que em 48 horas atingiu 70 milhões de doação, só considerando as doações que são de 10, 20 dólares, doações pequenas. Porque se forem consideradas doações grandes, passou em muito disso. Se não me engano, tinha gente falando em ordem de 200 milhões, né? E nós estamos atropelando a pauta, mas um dos fundadores do Sequoia, que é um dos maiores fundos de investimento que tem, né? E essa turma é tipo os Faria Limers do Brasil, a gente sabe que 90% ali é democrata, ele disse que ia se indispor com todos os amigos e tudo, e doou 300 mil dólares para o Trump. A turma não gosta da sensação de injustiça, de perseguição clara, escancarada. E é isso que está acontecendo no Brasil, é isso que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Bom, mas tem o pessoal que ajuda as pessoas certas e tem a turma lá do governo que tira dinheiro de todo mundo, essa sanha maluca por impostos e mais impostos e mais impostos, e tivemos aí uma série de notícias boas durante a semana passada, mas o Senado adiou então para a próxima semana a votação do projeto de lei que vai permitir a taxação de 20% das compras internacionais de até 50 dólares, né, a tal da taxação das blusinhas, que foi aprovada, infelizmente, essa foi a notícia ruim da semana, foi aprovada pela Câmara dos Deputados também na terça-feira, depois de negociação com o Palácio do Planalto, como confirmou o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Que o mais importante nesse sentido foi a discussão longa, as tratativas por parte de todos os líderes, do líder do governo, da oposição, do relator, do presidente Lula, do governo, dos deputados que trabalharam na confecção desse acordo. José Guimarães falou ao microfone o que não devia, né? Teve acordo, votação em 15 segundos, parece transmissão de corrida de cavalo, a atenção foi dar a largada, cruza uma faixa final, em 15 segundos tudo terminou e o governo Lula deve arrecadar, então, 4 bilhões de reais até 2025 com essa nova taxação sobre as compras ali nesses sites, principalmente nesses sites asiáticos, compras de até 50 dólares também vão ser taxadas, né? O Haddad está aí atrás de dinheiro, o Lula está atrás de dinheiro, a situação econômica é muito complicada, né? Como o Consta puxou lá no início, trago agora então a informação completa. O setor público consolidado teve déficit nominal, recorde, de 1 trilhão e 43 milhões de reais no acumulado de 12 meses até abril deste ano, né? Agora nem 2 meses. Então, esse valor superou o déficit registrado na pandemia de Covid em 2021. Consta, e essa história da taxação das comprinhas aí até 50 dólares, né, ela parece uma piada, porque o governo primeiro disse, não vou taxar. Depois disse, eu vou taxar. Não, depois, não vou taxar, vai ter só o ICMS, né? E agora vem com esse papo de que a taxação nunca foi pauta do governo do PT, aí tá, como vimos, né, durante a semana, estava lá o líder do governo, o José Guimarães, né, querendo aprovar logo esses 20% de impostos, e o PT até tentou dizer que graças ao Lula a taxação foi só de 20%, vieram com essa conversinha de que o PL foi a favor da taxação. E se você vai olhar ali o placar, ali, como cada um votou, 96% dos deputados do Partido Liberal votaram contra o imposto e, claro, 100% dos deputados do PT votaram pela aprovação desse imposto. E mais um dado que a gente precisa lembrar também, né, que Jair Bolsonaro, quando era presidente, ele quis ampliar a isenção dessas compras aí até 100 dólares, consta. Então, essa historinha de que o PL queria a taxação não cola.
Essa foi a saída que o imitador de focas, né, que só num país como o Brasil é levado a sério pelo ministro do Supremo, pelo governo, né, pelo presidente, o Felipe Neto espalhou mentira, dizendo que isso não era pauta do PT e que o Lula ia vetar, prometeu que ia vetar. Vazou não, né? O próprio José Genuíno falou que não devia, o próprio Lira alertou, certas coisas não se diz no microfone, né? E aí ficou muito ruim para ele. Ele gravou o vídeo talvez mais engraçado da semana, né? Com que cara eu fico, Lula? Com cara de quê? A gente sabe, né? Com cara de quem acredita no mitomaníaco, só tem uma cara possível, né? Cara de otário. Então ele veio com essa, né? Que o Lula tá junto com o PL, ou seja, Lula e Bolsonaro contra o povo. Bolsonaro, como você disse, tentou ampliar para $100. Não é apenas coisa de blusinha. Vamos lembrar, tem insumos que muita gente compra nesses sites para trabalho de informal ou trabalho pessoal, individual. Tem coisas que são importantes para o dia a dia, para o trabalho de muita gente. Mas mesmo que fosse a tal blusinha, né, o povo não aguenta trabalhar tanto. Aliás, estamos no começo de junho. Parabéns, né? Até agora todo mundo no Brasil trabalhou só para bancar esse desgoverno. Agora é que as pessoas começam a trabalhar para si próprias. Então isso é um absurdo, né? E o conjunto da obra é esse. Nós temos um governo obcecado por mais arrecadação. É um governo perdulário, irresponsável, gasta como se não houvesse amanhã, não tem projeto de nação, só projeto de poder, portanto não tem aliados, tem comparsas e precisa oferecer as boquinhas todas estatais para seduzir esses comparsas. Então só pensa em aumentar o gasto. Só que a conta chega, né? A coisa implode em cima do colo deles. E aí eles aumentam impostos, só que a arrecadação não segue, porque tem a curva de Laffer, que o Jair Bolsonaro aprendeu com o Paulo Guedes e que o Lula nunca ouviu falar, né? Então, esse fenômeno eles vão conhecer por bem ou por mal. Vai começar a ter mais evasão fiscal, porque as pessoas não aguentam tanto tributo, né? O trabalhador brasileiro, o indivíduo, carrega nas costas um Estado obeso, hipertrofiado. E o Lula quer mais gula, né? Então, o Tachad, o Fernando Tachad, só pensa naquilo. Então, é óbvio que a conta não fecha e que esse imposto das lojinhas, dos sites asiáticos, tem que ser encarado dentro desse contexto, né? É um governo que só quer arrecadar mais. O governo Bolsonaro vinha à contramão disso. Eu até concedo, em nome da honestidade intelectual que nós temos sempre aqui, que alguns empresários associados ao bolsonarismo fizeram algum tipo de lobby, foi o que eu escutei das minhas fontes, que fizeram algum tipo de lobby. Porque existe, Lacombe, num conceito normal, numa condição normal de temperatura e pressão, existe um bom debate. Essas lojas têm algum benefício que prejudica o Brasil? Como é que você pode equiparar um pouquinho o custo país com isso? Agora, o problema do Brasil é que todo mundo sempre tenta quebrar o termômetro. O grande empresário tenta protecionismo comercial, subsídio no BNDES, juros marretados para baixo na mão, em vez de atacar o cerne do problema, os problemas estruturais que levam ao custo do Brasil, que é o quê? O governo perdulário, irresponsável, a insegurança jurídica, que o Supremo ajuda muito. No passado, no Brasil até o passado é incerto, como dizia Pedro Malan. Tudo que o PT vem contribuindo para piorar a situação, né? Então, nós precisamos sim reduzir o custo do Brasil para ter uma chance melhor de competição global. Só que não é subindo o custo da blusinha ou do insumo dos mais pobres que nós vamos resolver o problema. O Bolsonaro tinha entendido isso, o Lula não. E aí, do jeito que a cara de pau é gigantesca, é capaz de inventarem também que foi o Jair Bolsonaro que extinguiu o DPVAT quando era presidente, que trouxe o DPVAT de volta agora, né? Porque isso também não tínhamos mais, agora voltou com outro nome, uma receitinha extra para o governo aí da casa de 16 bilhões de reais. Ana. Olha, não vou nem acrescentar muito num comentário sobre economia com o nosso economista aqui, né, nesse brilhante comentário do Consta. O que eu tenho para acrescentar sobre isso, Lacombe, é o que acontece agora com aqueles tais conservadores, liberais, né, que disseram que não, vamos votar no Lula pela democracia. Por onde anda o senhor Armínio Fraga, né, que disse não, eu vou dar um voto de confiança. A questão é que não dá para entender. Uma coisa era se o presidente Bolsonaro fosse de um lado,
tentando a reeleição, e do outro lado fosse um candidato totalmente novo, né? Você falar, vamos dar uma chance para o fulano, porque, não sei, por motivos A, B e C da administração Bolsonaro, eu gostaria de dar uma chance ao fulano. Isso é uma coisa, ok, faz parte da democracia essa discussão política. O americano, por exemplo, nós sabemos que ele não gosta de um partido apenas no poder durante muito tempo. Há uma alternância de poder orgânica aqui nos Estados Unidos. Isso é do jogo. Agora, eu não vou manter uma administração seca, com os ministérios altamente técnicos, com um nome como de Paulo Guedes à frente da nossa economia, para voltar para a corrupção, para voltar para a roubalheira, para voltar para isso tudo que nós estamos vendo, ficar chocado com o que está acontecendo, aqueles que se dizem liberais, conservadores, e agora estou chocado, estou com medo. Peraí, ninguém votou num candidato que não sabia que tipo de proposta ia colocar para o Brasil. Entraram na eleição sem um projeto de nação, fizeram uma campanha sem colocar nome nenhum na mesa, muito menos um nome importantíssimo que era de um ministro da Economia, e agora se dizem, né, surpresos. Muitos abandonaram até as análises políticas, estão falando de roupa, de curso, viraram coaches, etc., porque ficou vergonhoso. Eu só queria pedir para a produção para colocar, claro, o tweet clássico, né, da dona Janja Lula da Silva em relação à taxação, né? Imagina, a taxação é para as empresas e não para o consumidor. Esse é o nível da primeira-dama que temos e o nível de quem segue esse tipo de argumentação. Imagina, as empresas vão ser taxadas, mas jamais passarão, né, num efeito dominó para o consumidor. Elas vão entubar a taxação, vão pagar mais impostos e não vão repassar para o consumidor. Ou seja, é um governo que vive em Nárnia, né? Não anda com os pés na realidade do brasileiro, não fala a língua do brasileiro, não tem povo nas ruas, não tem povo nas lives, nas redes sociais, nas plataformas digitais. Está aí mais um motivo para que as plataformas digitais sejam censuradas, sejam amordaçadas. Então é isso, Lacombe. Eu sigo com a pergunta: onde estão os conservadores, liberais, os signatários da Cartinha da Democracia, dizendo que o Lula, candidato novo, ninguém nem sabia como seria o governo do PT. Onde vocês estão agora? Tem um segundo print aí que junta, né, essa publicação da Janja, super entendedora de economia, porque onde já se viu o empresário passar custo com imposto para consumidor, jamais, né? E o Felipe Neto também, o Constantino falou do Felipe Neto, não sei se o Franco pode colocar na tela, o Felipe Neto dizendo que se você viu que o governo vai tributar a Shein e o AliExpress, saiba, estão mentindo para você de propósito. E, deputado, não há mentira, não há narrativa, não há comunicação, né, do governo que convença os números verdadeiros, né, de que a economia do Brasil vai mal. Trouxe aqui a informação, déficit nominal até abril, aí, no último ano, até abril, de 1 trilhão e 43 milhões de reais, acima, né, do déficit de 2021, com pandemia, porque Jair Bolsonaro pegou a pandemia e ainda pegou ali também o início da guerra, né, da invasão da Rússia, do ataque da Rússia contra a Ucrânia. A dívida bruta, deputado, chegou a 76% do PIB. E o Fernando Haddad está aí defendendo que a meta de inflação é muito exigente, é exigentíssima. E falando vou ler, fantasminhas que tentam implementar a ideia, que há fantasminhas que tentam implementar a ideia de que a situação econômica do Brasil não está boa, deputado. A gente sabe quem são os fantasmas que amedrontam, né, e com razão o Brasil, deputado. É por isso que eles querem controlar a rede social,
né? Se não tiver a rede social, eles vão pegar, vão detonar com vocês aqui, por exemplo, do 4x4, vão processar todos vocês, ou vão fazer igual fizeram com a Jovem Pan na eleição de 2022, colocando uma multa para censurar, olha, não pode chamar o Lula disso, não pode chamar o Lula daquilo. Vocês vão ter que se virar de outras maneiras, eles vão perseguir vocês, igual o pior fazem, por exemplo, com o Alan dos Santos, ou o próprio Constantino que está aqui, né? O Constantino tem passaporte cancelado, o Paulo Figueiredo que fala que tem passaporte cancelado e nunca foi citado sequer do processo dele. Enfim, esse é o objetivo deles, é apenas o poder. Eles sabem que eles têm 4 anos para ir para cima dessa perpetuação do poder com unhas e dentes, porque não tem como mais eles irem no passo a passo do passado, porque eles viram que as pessoas acordaram e eles nem sempre vão ganhar uma eleição. Então, eu acho que eles estão indo com unhas e dentes para cima disso, e para esclarecer com relação a essa questão da taxação da Shopee, Shein, AliExpress, o Lacombe ressaltou muito bem. Se fosse pauta do governo Bolsonaro, já a sua aprovação nos 4 anos que o Bolsonaro foi presidente. Mas a nossa ideia ela é muito simples. A gente entende que é válida a argumentação do empresariado nacional de que existe uma concorrência voraz, principalmente de produtos chineses, que vem para cá e não tem o mesmo custo de fabricação de um produto nacional, porque lá na China não tem direitos laborais, né? A gente sabe como é que a tributação não é talvez tão grande quanto a brasileira, existe uma enorme diferença entre a governança da China e a governança no Brasil, só que existem 2 maneiras de você fazer isso. Uma delas é o que o governo Lula faz, se utilizando dessa argumentação para aumentar impostos, e no final das contas é o pobrezinho, né, que paga lá o produto da Shein, da Shopee, que vai pagar essa conta. E eu já acho até, entre aspas, engraçado que eu estou vendo gente que votou no Lula, principalmente jovem, né, que não tem muita noção de mundo, não viu, talvez, o que foram os tempos de PT aqui no Brasil, jovens fazendo vídeos reclamando, olha gente, o Lula agora está taxando a blusinha da Shein, da Shopee, da AliExpress, tá na hora da gente se rebelar, de ir para a rua. Eu acho engraçado, né? Agora, realmente, o jovem, eu até dou uma colher de chá para ele. Complicado, é como a Ana Paula Henrique falou, né? São os medalhões da Faria Lima, gente bem informada, dando uma outra chance para o Lula, como se fosse a primeira vez. É a mesma coisa chegar agora que o Marcola, líder do PCC, e falar, gente, dá uma chance para mim, eu vou fazer diferente, eu vou ser um cara legal de agora em diante. E aí você vira e fala, olha, não, legal, cara. O cara só mandou assassinar um monte de gente, traficou um monte de droga, mas vamos dar uma chance para ele aí, vai. É inacreditável. E mais inacreditável ainda, finalizando, é essa narrativa de que o Bolsonaro estava colocando adiante essa taxação. O acordo não existiu, tanto é que o deputado José Guimarães, também conhecido como o Zé do Cuecão, disse, né, estava falando que o Partido Novo não poderia pedir um destaque para a votação nominal, e ele lutando para que essa votação fosse simbólica. E prova maior de que o Bolsonaro não apoia é que o presidente acabou de falar, durante as suas andanças agora por São Paulo, arrecadando mantimentos para o Rio Grande do Sul, ele acabou de lançar a campanha Veta Lula. Se porventura o Senado aprovar essa taxação, quero crer que não vá, estamos trabalhando para não. Se isso ocorrer, o pastor Lula vetar, o pai dos pobres. Vamos ver, né? Vai ser até interessante dessa situação. Será que o Lula realmente vai vetar para manter a sua narrativa? Ou ele vai sancionar para ter mais dinheiro no cofre público que ele está arrebentando? Ana, você mandou aí a imagem, vamos falar um pouquinho desse déficit nominal recorde do governo Lula sem pandemia. Vamos lá. Eu acho que é isso. Queria pedir a nossa produção para colocar esse print na tela, porque contra fatos não há argumentos, né? Quando a realidade vem com números muito bem expostos para todos nós, não adianta narrativa, não adianta influencer, não adianta celebridade, porque os números são os números. Então, eu acho que a gente pode deixar esse print aí para nossa audiência ter noção do que este desgoverno está fazendo. Ali embaixo a gente vê o governo do presidente Jair Bolsonaro dentro de uma pandemia, dentro de um caos global. E mais para frente o governo Lula que recebeu, aliás, um governo que vinha numa ascendência econômica muito grande. Faço questão, né, de pedir para deixar o print aí para a gente ver, enquanto o nosso economista, o Consta, comenta, porque isso é absurdo. Quando eu mostrei esse print para os meus amigos americanos, aqui na minha casa também, as pessoas perguntaram se algum desastre aconteceu no Brasil.
Aconteceu. Uma praga pior do que a pandemia. O PT é pior do que o vírus chinês. Essa é a única conclusão possível. Ana, o pessoal do governo, o Fernando Haddad e sua equipe, tentaram jogar a culpa disso no Bolsonaro, porque como a culpa é deles, eles jogam em quem quiser, né? O Paulo Guedes me mandou pessoalmente, né, toda a refutação, mas olha, técnica, ponto por ponto, linha por linha, centavo por centavo. É um engodo, é um embuste. Isso é obra do PT, desse desgoverno. Então, a única conclusão possível é essa. Eles conseguiram pegar uma casa em ordem, apesar de uma pandemia, e conseguiram jogar a coisa para uma situação pior do que a da pandemia. Saiu agora. Estados podem cobrar imposto de herança sobre aplicação de previdência com o novo projeto do Ministério da Economia. Entenda. O Ministério da Economia planeja aproveitar o segundo projeto de lei complementar da reforma tributária, que será enviado ao Congresso nessa semana, para esclarecer a taxação sobre heranças e doações no exterior. Além disso, o projeto visa abrir caminho para a tributação de planos de previdência privada, voltados para o planejamento sucessório. Ambas as medidas têm sido objeto de longas disputas judiciais, inclusive no Supremo Tribunal Federal, STF. De acordo com o Estadão, fontes ouvidas pela reportagem dizem que a inclusão desse tema no próximo texto da reforma, que abordará aspectos federativos do novo sistema, atende a um pedido dos estados. Isso ocorre porque a tributação sobre heranças e doações é de competência dos governadores e é realizada por meio do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. Embora a reforma tributária tenha como foco os impostos sobre o consumo, a plataforma de proposta de emenda à Constituição, PEC, promulgada no final do ano passado, já trouxe mudanças na tributação do patrimônio. Por exemplo, no caso do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, a PEC concedeu maior poder aos executivos locais para ajustar o valor do venal dos imóveis, que serve como base para o cálculo do imposto. Agora, o objetivo é regulamentar e aprofundar essas alterações por meio de uma lei complementar, que será submetida aos parlamentares. Uma das modificações previstas no texto constitucional é a exigência de que o ITCMD seja progressivo em relação ao valor da transmissão. Em outras palavras, quanto maior o montante recebido pelo herdeiro ou beneficiário da doação, maior será a alíquota aplicada. Os estados também têm a opção de criar uma faixa de isenção e aplicar uma alíquota única acima desse limite. Em todos os casos, a alíquota máxima não pode ultrapassar 8%. Antes da reforma, 14 estados e o Distrito Federal já adotavam tributações progressivas. As outras 12 unidades da federação ainda não ajustaram suas legislações, mas espera-se que o façam em breve. No entanto, as mudanças não terão efeito imediato, pois precisam obedecer aos princípios da anterioridade nonagesimal, cobrança só após 90 dias da aplicação e da publicação da lei, e anual no exercício seguinte. Portanto, se aprovadas neste ano, só entrarão em vigor em 2025. No Congresso, o tema é visto com desconfiança. O deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, integrante do grupo de trabalho formado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para analisar o segundo texto da regulamentação enviada pelo Executivo, argumenta que a regulamentação deve se concentrar na tributação sobre o consumo e evitar temas relacionados à renda e ao patrimônio, cuja discussão deve ocorrer posteriormente.